a economia ela volta, e para ela voltar, né, a gente precisa passar, no primeiro momento, segurança e vontade das pessoas consumirem. E aí, quando eu trago a vontade, é a gente valorizar mais do que nunca aquele bom serviço, o atendimento, a gastronomia, o jardim, a rua iluminada, a decoração, para a gente despertar vontade. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e assumo o comando desse voo. Vocês que estão nos ouvindo agora e se já acompanharam alguns episódios recentes do Plano de Voo, vocês sabem que estamos falando sobre a retomada da economia e dos negócios gaúchos após as enchentes que causaram tanto estrago no nosso estado. Além de parar as atividades em diferentes setores, as chuvas de abril e maio impactaram diretamente as estradas, o aeroporto Salgado Filho aqui de Porto Alegre, trazendo prejuízos também para o setor do turismo. Desde a rede hoteleira, passando por agências de viagens, transportes, bares e restaurantes. E para falar desta retomada do setor que é tão importante para a nossa economia gaúcha, quem está conosco hoje é a Amanda Paim, que é coordenadora estadual da Economia Criativa e Turismo do Sebrae RS. Seja bem-vinda mais uma vez ao Plano de Voo, Amanda. Que bom te receber aqui para falar sobre esse tema que é tão importante, especialmente nesse momento de crise que ainda vivemos aqui, infelizmente, que ainda vivemos aqui no nosso estado. Obrigada, é ótimo estar aqui e poder contribuir com orientações, com informações para que os empresários do setor de turismo reajam da forma mais assertiva nessa retomada do setor. Amanda, a gente já conversou sobre esse tema aqui, né, em outros momentos e vamos retomar aqui. A pandemia, ela prejudicou muito o turismo, né? E tem ainda muitas empresas, empreendedores e empreendedoras do nosso estado ainda pagando a conta da pandemia que se iniciou há 4 anos atrás. Agora, essa tragédia climática, né, que fez tudo parar aqui no nosso estado, ainda no fim de abril e praticamente todo o mês de maio, o estado parou. A gente vê agora, mais recente, uma retomada, muito também, no setor do turismo. O que é o mais importante nesse momento, Amanda? Tu que é tão especialista, conhece tanto essa área, eu tenho certeza que os empreendedores e empreendedoras estão agoniados com esse momento que estamos vivendo. O que tu acha que é importante agora, nessa partida? Realmente é um momento muito delicado para um setor que é constituído, na sua grande maioria, por pequenas empresas, né? Então, a gente vem de um setor que passou por uma pandemia, que estava buscando uma recuperação, ou seja, é um setor que está fragilizado e passa pelo novo momento onde existe uma freada brusca de consumo. Então, o que fazer nesse contexto, né? Então, assim, o primeiro ponto de atenção, e isso as empresas já vieram fazendo e estão fazendo, mas é o continuar fazendo. Mais do que nunca, o controle total sobre a empresa é necessário. O que eu estou falando sobre controle? A gestão, que muitas vezes os empresários focam na venda, em vender, e esquecem de avaliar a questão de estrutura de custos, né, de recursos que tem, de qual é o modelo, como que faz a gestão das equipes, dos funcionários, né? Então, a gestão, ela é fundamental, porque é o que vai dar informação sobre qual é o lastro da empresa. Então, qual é a margem que eu tenho? Como que eu reorganizo a minha estrutura? Então, esse ponto é principal, é revisar, né? Porque o que foi feito no primeiro momento, as empresas, vou ficar parado, o mercado vai retomar daqui 15 dias, daqui 1 mês. E a gente está vendo que essa curva de retomada, ela ainda vai ser longa. Então, é necessário, é fundamental que a gestão, a análise sobre a estrutura de custos, de recursos, a margem, seja a prioridade do empresário. Tanto quanto vender e buscar mercado é saber qual é o lastro que essa empresa tem. Então, esse é um ponto fundamental.
Eu aproveito para convidar os nossos ouvintes a acessarem um episódio anterior a este, Amanda, em que a gente trouxe especialistas do Sebrae, teus colegas, especialistas em gestão e finanças, que trouxeram muitos detalhes exatamente sobre isso que você está falando, sobre essa necessidade e o quanto é importante o primeiro olhar ser esse. Então, muito bom a gente estar com essas conversas cruzadas. Exatamente. E sempre tem também uma oportunidade de melhoria no processo, porque a empresa, eu já faço a minha, mas pode ter agregar uma informação, um modelo, é o tipo da coisa que ela só pode ser melhorada, e por mais que a empresa faça bem, ela pode encontrar oportunidade de melhoria no seu modelo ou em outras alternativas para apoiar a empresa. Então, esse é o ponto principal. Segundo ponto que é muito importante, somos todos vítimas dessa enchente, nos colocamos em momentos de ser vítimas também. E aí, quando a gente fala em retomada econômica, a postura de vítima já não combina muito com essa situação, né? Então, o que a gente tem que trabalhar agora? Na pauta positiva. Na pauta positiva de como que as coisas estão avançando bem, que os acessos estão em melhoria, a gente poder, porque o consumo ele está vinculado à segurança. Se as pessoas não se sentem seguras, elas param de consumir. Por isso que a pauta positiva é fundamental. Então, a gente tem que mostrar o lado que as coisas estão voltando, que as rodovias estão com acesso parcial, mas que estão com acesso, né? Reforçar a questão do acesso, reforçar que a cidade está bem, porque as pessoas querem viajar para um lugar que elas, além de se sentirem seguras, que elas se sintam felizes nesse local. Então, se a gente ficar propagando tá, o horror, que é uma tragédia, que é uma tristeza sem fim, a gente tira o brilho e a vontade das pessoas em viajar para o Rio Grande do Sul. Então, temos que, por mais que seja duro e que tenha tido impactos e que somos vítimas, e algumas pessoas muito mais vítimas, porque realmente perderam, se a gente ficar nesse caminho, ele leva para o lado da escuridão, ou seja, essa retomada ainda vai ser mais longa ainda. Então, a pauta positiva lá é importante do empresário, de ser otimista junto com a sua equipe, né? De trazer essa mensagem positiva para os seus seguidores, para os seus clientes, de que a economia está voltando, de criar esse relacionamento, de trazer esse consumo. Então, isso é fundamental, que a gente mude a forma de se comunicar e de enxergar essa tragédia daqui para frente, entendendo que ela impactou, que ela é importante, que medidas sérias precisam ser tomadas, mas que o Estado ele volta a economia, ela volta, e para ela voltar, né, a gente precisa passar, no primeiro momento, segurança e vontade das pessoas consumirem. E aí, quando eu trago a vontade, é a gente valorizar mais do que nunca aquele bom serviço, o atendimento, a gastronomia, o jardim, a rua iluminada, a decoração, para a gente despertar a vontade. Porque a gente teve um cenário onde a imagem do Rio Grande do Sul foi água, barro e tristeza. E aí a gente tem que trazer para o consumidor, de novo, aquilo que sempre as pessoas buscaram ao vir para o Rio Grande do Sul. Sorriso, qualidade de atendimento, hospitalidade, boa gastronomia, paisagens bonitas, né? O entardecer, um pôr do sol. Então, isso é fundamental a gente mudar, porque se as pessoas não tiverem vontade de vir para o Rio Grande do Sul, e se elas não tiverem vontade de se deslocar para consumir em outras localidades, em outras cidades, realmente a gente tem essa freada setorial se posterga muito mais. Então, a pauta positiva, o olhar para o destino turístico e trazer isso é fundamental para apoiar essa retomada. Então, esse é o ponto, assim como gestão é fundamental, a pauta positiva ela é fundamental para a retomada. Amanda, tu traz, né, a pauta positiva. E aí, nesse momento de crise, às vezes o empreendedor, a empreendedora fica pensando, mas pauta positiva por onde? O que eu faço? As redes sociais devem ser o grande trunfo nesse momento, né? E eu gostei muito que tu trouxe aqui coisas muito simples, que parecem muito simples. Um pôr do sol, um nascer do sol, uma florzinha, uma foto de um sorriso de alguém atendendo. Eu tô indo num caminho certo nisso que você tá nos trazendo?
esse plano de comunicação, as redes sociais elas são muito importantes, né? A gente ainda vê que parte dos negócios de turismo trabalham pouco e trabalham mal as redes sociais, né? Então, essa é uma oportunidade que tem que ser aproveitada no turismo, porque a pauta do turismo é uma pauta muito potente de relacionamento com o consumidor final, né? Outros setores não conseguem se relacionar tão bem com o seu público-alvo através das redes sociais, mas o turismo, ele conecta muito com o seu consumidor através das redes sociais. Então, é importante. Então, assim, ter um bom plano de comunicação. Aí, vamos lá, como que a empresa faz isso, né? Quem é que é o responsável? Qual é a estratégia? Como que faz esse plano de comunicação? Definindo quem é a pessoa da empresa que vai fazer isso, né? Definindo qual é a linha de conteúdo, né? Então, a linha de conteúdo não pode só ser venha se hospedar aqui, ou, né? Não é por aí. Então, ela passa para essa coisa de tu criar um relacionamento com as pessoas, ou seja, mostrando as sutilezas, né, do dia a dia, da beleza que tem ali, trazendo informações, trazendo conhecimento, né, dá para trazer essa pauta aí muito da nossa cultura, de receitas, de jeito de receber, né, são coisas que as pessoas consomem, que elas se interessam por saber. E aí, informar de produto e serviço. Então, para trabalhar o conteúdo de turismo nas redes sociais, o produto ou serviço que tu oferece, ele é o terceiro ponto. Eu primeiro me relaciono com esse público, gerando interesse dele em vir para o meu local. Eu posso dar muitas dicas do que ele pode fazer vindo para ali. Além de eu ir ali, eu tenho mais 10 razões para ir para aquele local, né? O que ele pode aprender, o que ele pode ter. E aí eu estou trazendo o meu produto e o meu serviço nessa informação, né? Então, isso é super importante. E tem que ter frequência. E aí tem muitas... a gente tem uma parcela do público que não sente à vontade ou não gosta de fazer, e a gente vem falando que frequência é melhor do que excelência, né? Começa a fazer, mantenha esse relacionamento, as suas postagens, vai recebendo os feedbacks, vai ajustando e vai adequando. Então, nesse momento de fragilidade, é que a gente tem uma oportunidade de se conectar ainda mais com esse público, né? Então, esse é um canal que ele é fundamental ser bem trabalhado pelas empresas com o seu público, que é aquele que primeiro vai responder na hora de voltar a consumir. E a gente está no inverno, né? Que é um momento muito importante aqui para o Rio Grande do Sul em relação ao turismo. A gente tem o litoral, é óbvio, o verão, mas não é o mais forte nosso, né, Amanda? O frio é um atrativo muito grande aqui do Rio Grande do Sul. Então, o inverno e as suas belezas do inverno, as suas imagens, a sua comida afetiva de casa, deve ser um bom argumento para trazer esse público para cá. O inverno é a nossa alta temporada, né? Quando a gente fala de mercado Brasil, né? Então, tem muito turistas do Brasil que vêm consumir o inverno do Rio Grande do Sul, o inverno da Serra Gaúcha. Bom, temos o problema de aeroportos, tá? Que freia muito, né? E alguns destinos na temporada de inverno chegam a ter 80% do fluxo ser fora do estado. Então, realmente, a temporada de inverno, olhando que é a nossa alta temporada, no contexto de Brasil, que o que a gente tem de melhor é o inverno, a gente tem um prejuízo muito grande na economia do turismo do estado, principalmente Serra Gaúcha, que é onde a gente tem nosso principal destino, a principal concentração. Então, sim, isso é um problema. Mas quero trazer como pontos complementares dessa análise que, na média geral do Rio Grande do Sul, 83% do fluxo de turistas do Rio Grande do Sul são da região sul. Dado importante esse, né, Amanda, para essa análise. 83%. 23% dos turistas, eles são de 0 a 250 quilômetros. Carro resolve tranquilamente essa viagem. Exatamente. Se a gente considerar até 500 quilômetros, a gente tem 77% do fluxo. O que eu quero dizer com isso? Que realmente a gente vai ter, por mais que tenhamos alternativas para o Salgado Filho, porque são alternativas de base aérea de Canoas,
de Caxias do Sul, de Florianópolis ou de outros aeroportos regionais, isso vai ser uma parcela pequena desse fluxo total, o que vai vir de Brasil por aéreo, por enquanto. Tem também alguns fretamentos que estão acontecendo, mas vai ser uma parcela pequena. Aonde que a gente consegue dar sustentação para o volume, para o fluxo, para os próximos até outubro, né? Vamos pensar até outubro, 4 meses? É o turismo interno. E os dados já mostram que o turismo interno é realmente o principal, é a sustentação do turismo. Então, o que eu quero trazer com isso? A gente tem que se comunicar com o gaúcho para ele consumir o turismo do Rio Grande do Sul. Gaúcho e região sul, Santa Catarina, Paraná, porque ele vai vir de carro, ele já vem, no raio de 500 quilômetros, ele já vem, tá? Ele sabe que a água já baixou e está melhor informado, né? Passa por situações semelhantes a essas, porque Santa Catarina também vive isso, o Paraná também, então ele entende, ele está mais acostumado com essa realidade. Então, é fundamental que as empresas pensem como que eu posso vender melhor para o gaúcho, como que eu posso fazer minha comunicação chegar para Santa Catarina e Paraná. Então, impulsionar para dentro da região sul. A gente tem uma pesquisa, está à disposição, junto à Secretaria de Turismo, sobre esse trabalho de fluxo turístico que a gente fez, e a esse fluxo interno da onde ele vem. Então, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, são cidades que emitem muito turista para dentro do estado. Então, se a gente pegar Novo Hamburgo, as principais cidades do Rio Grande do Sul, e fazer um trabalho bem com uma comunicação clara, pensar em adequar algum produto, né? Impulsionar, a gente tem uma resposta do mercado gaúcho para isso. Porque, da mesma forma, que é óbvio, mas às vezes a gente pensa que as pessoas estão tendo dificuldade para entrar no Rio Grande do Sul, elas têm dificuldade para sair para o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um mercado que está... que é o mercado gaúcho, que vai ter que mudar seu planejamento de viagem de férias de inverno agora. A gente está acompanhando, né, Amanda, o salto que deu as passagens aéreas para a gente sair do Rio Grande do Sul. Uma ida, por exemplo, a São Paulo, que para negócios, por exemplo, que era às vezes até bem business mesmo, uma ida, volto rápido, com preços super ok. Tem passagens daqui para São Paulo quase com preço para ir para a Europa, né? Então, esse é um ponto que nos ajuda aqui no turismo e a gente fazer essa retroalimentação da gente aqui. Exatamente, é fundamental. Então, assim, a estratégia número A das empresas, o número 1, é atrair gaúcho e o público de Santa Catarina e Paraná que venha de carro. Isso é o que vai responder teu mercado, é isso que vai te gerar fluxo de caixa na empresa. Porque ele está conseguindo, esse público vai conseguir chegar e vai estar com valor para consumir. Porque se o cara paga uma passagem alta, ele já chega com um ticket menor para consumir, né? Porque ele já gastou. Então, não compensa e as pessoas não querem perder o que tem para consumir na passada, somente só indo na passagem, né? Então, a gente realmente já tem, voltando à operação do aeroporto, até normalizar o preço das passagens, isso é importante, pessoal, porque a gente... Tendo o aeroporto, ainda a passagem vai estar alta para o Rio Grande do Sul, porque a gente ainda vai estar com poucas linhas, a gente vai ter que negociar, tem que melhorar a malha aérea do Rio Grande do Sul, que vinha numa crescente, que agora perde, e essa malha aérea tem que buscar ela junto às companhias, porque existe poucas aeronaves, existe uma disputa por linhas, por malha aérea, e a gente vai ter, o Rio Grande do Sul vai ter que buscar a unha de novo, ter aquele volume de voos que tinha antes. Então, isso tudo no mercado, até se equilibrar a operação normal do aeroporto Salgado Filho, com o volume de linhas de voos, com o valor da passagem, até lá, como que essa estrutura, essa engrenagem de turismo se sustenta? Se ela trabalhar bem o mercado interno e o mercado regional. Então, não são 3 meses, não são 4 meses. O mercado interno, ele é fundamental para a retomada dos 6 primeiros meses e nos próximos 6 meses ainda, porque
até esse mercado se equilibrar, vai levar um tempo ainda. A gente está falando aqui de algo bem imediato, né? Que é o inverno, já estamos nele, né? E se a gente pensar um pouquinho mais longe, assim, né, Amanda, em médio e longo prazo, manter essas estratégias em atrair o nosso público local e também o público do sul do Brasil. E o que mais tu traz de dicas aí para pensando num médio e longo prazo? Como é que a gente se prepara para o inverno de 2025? Então, vamos lá. O curto prazo, que é essa temporada de inverno, olhar realmente para esse mercado. A temporada de final de ano, de Natal Luz, de vindimas, né? Essa é uma temporada que a gente vai ter uma oportunidade, vai ter um apoio muito forte dos eventos. Os eventos são fundamentais. Evento é uma estratégia de resposta de fluxo rápida. Então, turismo e eventos respondem muito rápido e se combinam muito. Então, os eventos dos municípios, eventos temáticos, eventos que podem ser organizados pelos restaurantes, o circuito gastronômico, enfim, evento traz o público responde a evento. Então, traria dentro dessa estratégia de médio prazo, entender o que tem de eventos que vão acontecer, como que eu me conecto na pauta de eventos, que eventos o trade turístico pode organizar para gerar fluxo. Então, eventos é uma resposta que ajuda muito na questão de retomada. Um outro ponto importante para a gente falar é de cancelamento. A gente teve, em maio, 80% de cancelamento. Para maio e para junho ali, né? Os cancelamentos pararam? Ainda não. Então, é importante as empresas analisarem o que elas têm de reservas futuras, né? Porque não quer dizer que a reserva do mês que vem vai se manter ainda. Então, o que eu tenho de reservas futuras, já conversa, já liga, né? Empatia, porque a gente não sabe o que as pessoas, como estão lidando com essa situação, quais são as referências que as pessoas têm sobre isso. Então, empatia e respeito é fundamental nesse processo, porque tu pode conduzir mal um cancelamento, ainda ter um hater para sempre, e isso ainda repercutir muito mal, né? Dá um efeito pior ainda, né? Então, muita atenção na questão de cancelamento e tentar remarcar, né? Então, oferecer um outro benefício. O que eu tenho para oferecer para um cliente para evitar o cancelamento? Esse é o ponto, né? Eu posso oferecer para ele que ele fique um dia mais na segunda-feira, eu posso antecipar um check-in, eu posso ter parceria com o restaurante e dizer que se ele manter, ele vai ter um desconto, vai ter um jantar, né? Então, assim, criar alternativas, criar recursos para aquela pessoa que quer cancelar, que ela repense e que ela venha, né? Ou que ela remarque para uma nova data. Então, assim, essa habilidade em minimizar cancelamento, ela é super importante, né? Eu poder ter a oportunidade de falar com esse cliente do que ele fazer simplesmente o cancelamento direto de uma plataforma. E aí, a importância se eu tenho um processo de contato direto, a gente tem uma queda menor no cancelamento. Quando eu tenho toda a minha venda, por exemplo, numa plataforma parceira, eu não consigo sensibilizar o cliente para isso, né? Então, como é importante ter a presença dos dois canais, né? Eu estar numa OTA ou ter um processo junto a plataformas digitais, mas eu também ter a oportunidade de saber quem é meu cliente e poder conversar com ele. Então, cancelamentos, atenção, que as reservas futuras não estão garantidas, tem muito cliente que está cancelando de última hora, e aí tu realmente perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa, então se antecipe e fale com as suas reservas futuras, tenha empatia, tenha respeito e tenha alternativas, tenha um plano, né, de opção 1, 2 ou 3 para tentar não perder esse cancelamento. Então, esse é um ponto que é importante também.
Uma dica super importante, a gente não pode perder o cliente, né? Porque isso é o que dá o fluxo, nem que você diga, bom, se você não pode vir agora, vamos negociar para frente, vem no fim do ano, mas você manter ele dentro do seu olhar. Esse que você trouxe sobre ter empatia, ser carinhoso dessa troca, impacta muito, porque, né, Amanda, você já explicou em muitos episódios pra gente aqui que na linha do turismo, tudo que está dentro do turismo é sinônimo de experiência. E quando a gente tem uma experiência negativa, a gente tem a tendência de passar para frente essa experiência negativa e aí o boca a boca pode prejudicar o negócio. Perfeito. E dá para ser muito criativo nesse processo, né? Então, assim, se manter a reserva pode trazer uma pessoa pela metade do preço, daí tu traz mais uma pessoa para consumir, né, ou 25% de desconto para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa. Então, é isso que eu acho que é fundamental para se fortalecer e até criar um vínculo maior com esse cliente, né? E aí eu quero trazer um outro ponto que é fundamental, que é nas crises que a gente se torna mais criativos, né? E temos que ser, né? Porque quando os recursos estão limitados e as possibilidades estão mais restritas, a criatividade é importante. Então, assim, qual produto eu posso oferecer diferente? O que eu posso ter de produto complementar, né? O que eu quero dizer com isso? Acabei até dando exemplo de uma hospedagem que, para manter o cancelamento, pode oferecer um chá da tarde, ou pode oferecer café da manhã no quarto, né? Pode oferecer um desconto no outro restaurante, Então, essa questão de pensar complementariedade, o que eu posso trazer de diferente, é fundamental, porque ele fez uma reserva, ele pegou aquele produto, mas está desistindo. Para a gente evitar isso, eu tenho que ter algo para oferecer. Se eu não tenho uma estratégia de complementariedade, eu fico sem recurso para argumentar, né? E isso também vale para o mercado. Se eu estou falando com o mercado gaúcho, principalmente, mercado regional, aquele produto que antes eu vendia para o cara de São Paulo nesse formato, será que ele é o mesmo produto para me vender agora? Então, provavelmente não seja. Provavelmente tem que adaptar. Então, a gente precisa evitar uma guerra de preço, né? Que isso é ruim. Se todo mundo... Não é baixar preço, não é todo mundo baixar preço que vai manter isso. Mas é eu criar um outro produto diferente. Aquele produto que eu já vendia para aquele público, naquele formato, eu deixo ele lá, ele vai ficar bem stand-by. Mas eu criar um outro produto que eu tenha mais margem, que eu tenha um custo menor, né? Que aí eu posso oferecer para esse público que vai responder mais rápido. Então, criar produtos diferentes, né? Criar outra forma, um outro formato de oferecer aquilo que eu já fazia para ter um preço mais competitivo, sem eu prejudicar a minha margem, para poder atender o mercado. Isso é se adaptar, é esse tipo de resposta que a gente precisa, né? Então, isso é bem, bem importante. Então, falamos aí da pauta de comunicação positiva, que é fundamental, falamos da importância da gestão mais do que nunca, falamos de analisar reservas futuras e ter uma estratégia para evitar cancelamentos, né? E falamos sobre adaptar o produto, né? Avaliar aquilo que eu tenho. Se é um parque, né? Será que eu posso oferecer horários diferentes, né? Um outro valor, né? Qual é a minha política de comercialização? O que eu posso abrir mão e aonde que eu tenho margem para abrir mão de valor e aonde eu não posso abrir mão, né? Como que eu posso fazer vendas casadas ou vendas em conjuntas? Isso vai ser fundamental para a gente estimular esse consumo aí, né? Sem entrar numa guerra de preço, mas com criatividade, com complementariedade de experiências de serviços, né? Para o mercado responder. O Sebrae, né, consegue ajudar em todas essas pontas que você trouxe. Então, quero reforçar aqui, né, Amanda, que quem está em dúvida, quer trocar uma ideia, chama a gente aqui do Sebrae, entra no portal, tem o WhatsApp. Quem está no interior pode procurar as suas regionais também, né, Amanda? Com certeza. A gente tem aí, em todo o estado, a gente tem as unidades regionais com pessoas qualificadas para atender, para receber essas demandas, né? E temos muitos momentos de poder troca de conversa, de consultorias para poder esclarecer, né? Então, contem conosco. E eu queria incluir ainda
pontos aí que são importantes, que eu acabei não citando aqui, que é para as pessoas entenderem outros mercados, né? Vou dar um exemplo, falei de eventos, que é super importante, né? Mas vamos pegar aí o mercado de escolas, né? Muitas escolas privadas, vou falar um exemplo de escolas privadas no Rio Grande do Sul. A gente tem quase 250 escolas privadas no Rio Grande do Sul, nas principais cidades, né? Estou falando das cidades, mas só para a gente fazer uma análise. Se a gente for falar, eu fiz esse cálculo aí, se a gente for falar de números de alunos em escolas privadas entre sexta série e nono ano, a gente tem mais de 300 mil alunos. Muitos deles, dessas escolas privadas, estou falando isso por uma experiência própria, tem viagem cultural para fora do estado. Que essas viagens foram canceladas. Então, toda uma resposta, uma alternativa que o destino, que a empresa pode organizar e montar uma viagem cultural para oferecer para a escola da sua cidade, né, de uma outra cidade, e o quanto a gente pode rodar, pode estimular o mercado com as escolas, com alunos que podem viajar pelo Rio Grande do Sul, que tinham viagens marcadas para outros lugares, ou seja, estão com esse recurso, né, e pode usar nesse sentido, cancelaram e podem fazer um programa pelo Estado. Então, é um ponto aí que mostra um mercado que eu não trabalhava com esse público, não, mas esse público ele existe e pode ser uma alternativa para o seu negócio, junto com outro conjunto aí de empreendimentos. Se ele visitar esse local aqui, tem um produto para fazer. Então, é só uma provocação de enxergar outras formas de estimular o turismo para o seu negócio e na sua cidade, né? Então, queria falar sobre esse exemplo. E, por fim, para já ir concluindo a minha fala, tem 2 projetos que o Sebrae apoia. Um deles é o vivaors.com.br. vivaors.com.br é uma plataforma de conteúdo, de informação. Esse projeto a gente lançou na pandemia, no dia 20 de setembro, né, com esse objetivo de como que o gaúcho viaja para o Rio Grande do Sul, onde que ele encontra informações. E esse projeto nasceu com esse propósito, e ele está mantido, esse projeto, desde então, e agora ele recebe aí um novo investimento para ele poder ter mais alcance e ser mais efetivo ainda. Então, vivaors.com.br é uma plataforma de conteúdo de turismo do Rio Grande do Sul. Então, as empresas que não participam ainda, entra lá no oi@vivaors.com.br, pede para participar, porque ali a gente está falando direto com o consumidor final sobre o turismo do Rio Grande do Sul. E para as empresas de Serra Gaúcha, a gente tem uma ação que é o Presente Serra Gaúcha, que é uma campanha que se comunica direto com o consumidor final, levando descontos. Então, qual foi a ideia nessa campanha aí? Num primeiro momento, para despertar o consumidor a viajar, a gente está usando, sim, da estratégia de desconto. Então, a gente orientou as empresas em como elas podem oferecer desconto para elas entrarem nessa campanha. E elas podem comprar esse voucher, tanto para viajar agora, como para viajar quando quiser, ou para dar de presente. Então, Presente Serra Gaúcha é uma iniciativa para fazer vendas antecipadas de experiências da Serra Gaúcha, né? E que isso ajuda no fluxo de caixa das empresas. Então, as empresas que querem participar, né, também acessem aí Presente Serra Gaúcha para se inscrever e participar. Então, são 2 ações aí que ajudam a promover o turismo no Rio Grande do Sul. E podemos incentivar, e as empresas incentivarem também, que a gente presenteie nossos familiares, amigos com experiências do turismo, pois isso vai reforçar a nossa economia, nos ajuda em se reerguer, e a gente está aqui conhecendo o Rio Grande do Sul, nosso estado, que às vezes a gente viaja para fora e viaja pouco para o nosso lugar, para o nosso território, né? Então pode ser. E quem não gosta de ganhar um presente, que é uma experiência, né? Se alguém quiser me mandar, não tem problema, eu aceito com o maior carinho, né, Amanda? Fica a dica, presente para a Ali. Presente para a Ali, pode mandar. Quero conhecer todo o Rio Grande do Sul, a parte que não conheço ainda, que não vivi as experiências desse estado que é tão maravilhoso. Amanda, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria te ouvir um pouquinho
A gente tem ouvido bastante aí, né, a questão das linhas de crédito, da necessidade de, especialmente os empreendedores e empreendedoras que tiveram muita perda, né? Perderam os seus lugares e que precisam reformar e que precisam de fluxo, de caixa, de dinheiro. Queria que tu comentasse um pouquinho como está essa situação aqui no estado. Esse é um ponto crítico, tá? Porque a gente está falando de um setor que veio de uma recuperação de pandemia, que já está com financiamentos ativos e que está tendo muita dificuldade de acessar a linha de crédito. Hoje, o modelo que está no mercado de linha de crédito não dá conta, não atende à necessidade das empresas. Então, esse é um problema para o setor. Esse setor está endividado, não consegue buscar. O Fungetur, ele é para investimentos, então o Fungetur para fluxo de caixa, ele já acabou, então ele já se esgotou e não atendeu a demanda do mercado. Então, essa é uma pauta que ela é séria, nas agendas todas que a gente participa, que o trade participa, esse ponto vem da importância de ter linha de crédito para fluxo de caixa. Na nossa pesquisa, quando fizemos, esse financiamento ele era em média de R$50 mil por empresa, ou seja, é um valor pequeno, mas ele é fundamental para manter a operação e gerar oxigênio no pulmão das empresas, sabe? Então, é um assunto que o setor não foi atendido nesse ponto ainda. Está faltando linha de crédito para o setor de turismo, para pequenas empresas. É fato. Infelizmente. Amanda, queria te agradecer muito pelo teu tempo e por vir trazer essas informações tão preciosas para um momento tão delicado como esse, em que, como você abriu a tua fala falando, estamos todos, o estado inteiro foi atingido, estamos todos muito fragilizados. Então, é bom ouvir uma pessoa tão especialista como você trazendo dicas aplicáveis, que o pequeno empreendedor ele consegue aplicar tudo isso que você trouxe e movimentar o seu negócio e nessa batida fazer aí a economia do nosso estado reerguer, reagir, porque somos um estado muito guerreiro, não vamos nos abater com isso. Temos uma linha de turismo aqui incrível, né? Então é o que eu falo, quem tá fora do Rio Grande do Sul, vem pra cá. A gente tem lindas paisagens variadas, a nossa comida é maravilhosa e não é só carne, né? Somos um dos estados que despontam na culinária vegana e vegetariana. Então a gente é um estado muito acolhedor, estamos no inverno com paisagens muito bonitas aqui, especialmente na nossa serra, na campanha. E para quem está aqui no Rio Grande do Sul, vamos viajar e turistar aqui dentro, pegar o nosso carro e ir desbravar esse estado tão lindo. Viva o Rio Grande do Sul, exatamente. Um ponto só para importante, assim, é difícil tomar decisão sozinho, é difícil analisar o cenário com frieza, né? Sem estar... a gente sabe disso, então esse eu acho que é o ponto que o Sebrae mais pode ajudar o empresário, é de pegar na mão e poder junto passar por essa fase. Então contem conosco, né? Nos demanda, a gente tem uma série de um portfólio de consultores, de especialistas aí, que no momento de dificuldade, quando precisar conversar sobre qual rumo dar para o seu negócio ou como fazer, o Sebrae exatamente nesse momento que a gente pode ajudar mais o seu negócio. Então, estamos à disposição aí das empresas do setor. Não só do turismo, né, como de todos os outros, mas contem conosco. E vamos viajar pelo Rio Grande do Sul. Vamos nos salvar todos, né? O gaúcho ajudando o turismo do Rio Grande do Sul mais do que nunca. Vamos todos e vamos juntos. Muito obrigada, Amanda. E aquele obrigado especial para você que nos acompanhou nesta viagem aqui com muitas informações sobre a retomada do turismo aqui no Rio Grande do Sul. A retomada dos pequenos negócios nesse momento ainda será assunto de outros episódios aqui no nosso podcast, no Plano de Voo. Convido vocês a ficarem ligados que é isso. E se você é empreendedor e quer tirar alguma dúvida com o Sebrae, acesse a caixinha de perguntas do episódio aqui no Spotify e envie a sua questão. Nos acompanhe também nas redes sociais e no nosso portal, sebrae-rs.com.br, que tem muita informação e todos os contatos que você precisa.
O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo, técnica e edição de Felipe Vilela, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.